Imagina só, você está grávida, radiante de felicidade, pronta para contar a melhor notícia da sua vida para o marido. Só que em vez de abraços e lágrimas de alegria, ele simplesmente pega as chaves e sai de casa, para nunca mais voltar. E o pior? 3 dias depois você descobre que ele não estava num hotel qualquer, estava com a sua melhor amiga. A pessoa que te consolou, que segurou sua mão enquanto você chorava, que jurou estar do seu lado para sempre. Parece roteiro de novela, né? Mas essa é a história real de uma mulher que perdeu literalmente tudo da noite para o dia. O marido bilionário, a melhor amiga, a vida de luxo, tudo. Mas gente, o que aconteceu 9 meses depois foi tão épico, tão cinematográfico, que até hoje o ex-marido dela não conseguiu se recuperar da humilhação pública. Fica aqui comigo porque essa história vai te deixar de queixo caído. É sobre traição, vingança e uma reviravolta tão absurda que parece mentira. Mas eu te garanto, cada palavra é verdade. São Paulo, Zona Sul. Cobertura com vista para o Ibirapuera. Hugo Santos não era só rico, ele era o tipo de bilionário que fazia outros bilionários se sentirem pobres. Aos 35 anos, tinha construído um império tecnológico do zero, e seu nome era sinônimo de sucesso implacável. Tinha aquele charme perigoso, sabe? O tipo de homem que entrava numa sala e todas as conversas paravam. Giada era o oposto completo. Delicada, artística, com um olhar doce que contrastava perfeitamente com a frieza calculista do marido. Eles se conheceram numa galeria de arte no centro da cidade. Ela era curadora, apaixonada por dar chance para artistas desconhecidos. Ele era um furacão que varreu ela da vida simples para um mundo de coberturas, jantares beneficentes e flashes de paparazzi. Por 3 anos, foram o casal dourado da elite paulistana. As revistas não se cansavam de fotografá-los. Ela sempre impecável, ele sempre dominando qualquer ambiente que pisava. Mas vocês sabem como é, né? Por trás de toda foto perfeita no Instagram, sempre tem uma história que ninguém imagina. E a melhor amiga dela nessa história toda? Chloe. Cabelo ruivo, personalidade explosiva, dessas pessoas que enchem qualquer ambiente com risadas. Era amiga da Giada desde a faculdade, e tinha sido ela quem incentivou o relacionamento no começo. Vai, amiga, dá uma chance para esse bilionário gostoso, tinha dito na época. Chloe estava sempre lá. Nos jantares, nas viagens, nas festas. Era praticamente da família. Hugo ria das piadas dela de um jeito que, bom, na época a Giada achava que era só amizade. Mas vocês já sabem onde isso vai dar, né? A vida deles era uma coreografia perfeita de aparências. Giada tinha aprendido a sorrir nos momentos certos, a usar as joias certas, a dizer as coisas certas. Mas nos momentos em que ficavam sozinhos, quando ele abaixava a guarda, Hugo era diferente. Carinhoso, vulnerável até. Falava de ter filhos, de construir uma família de verdade. E foi justamente essa conversa sobre filhos que mudou tudo. Giada e Hugo tentavam engravidar há mais de 1 ano. Consultas médicas, tratamentos, aquela pressão toda que vocês podem imaginar. O estresse estava consumindo o casamento. Cada mês que passava sem notícias, a tensão aumentava um pouco mais. Até que finalmente aconteceu. 2 linhas rosa. O coração dela quase saiu pela boca. Depois de tanto tempo, tantas tentativas, estava ali, ela ia ser mãe. A felicidade era tanta que ela mal conseguia respirar direito. Era outubro, uma dessas noites frias de São Paulo onde a cidade fica linda lá de cima. Hugo tinha chegado eufórico de mais uma conquista empresarial. Tinha fechado uma parceria milionária com uma empresa chinesa. Estava solto, feliz, tomando um uísque caro e falando dos planos de expansão. Hugo, ela disse, a voz tremendo de emoção, tenho uma notícia para você. Algo maravilhoso. Ele virou, ainda meio distraído. Comprou mais uma obra de arte daqueles artistas famintos seus. A frieza do comentário doeu, mas ela seguiu em frente. Respirou fundo e soltou. Estou grávida. O silêncio que veio depois não foi aquele silêncio gostoso de emoção. Foi pesado, sufocante. O copo na mão dele tremeu ligeiramente. Ele ficou parado, só olhando para ela como se ela tivesse falado em chinês. Grávida. Ele repetiu, e a palavra saiu da boca dele como se fosse algo nojento. Sim, vamos ter um bebê. Ela tentou sorrir, tentou passar energia positiva, mas algo estava muito errado. Hugo virou o uísque de uma vez só e foi até a janela. Ficou lá, de costas para ela, olhando a cidade lá embaixo. O silêncio se arrastou por minutos que pareciam horas. Preciso de ar, foi tudo que ele disse. E saiu. Simples assim.
Pegou as chaves da BMW e saiu do apartamento, deixando ela ali, parada, com a mão no ventre ainda sem barriga, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Esse foi o começo do pesadelo. Primeiro dia, sem notícias. Telefone direto na caixa postal. A secretária dele com desculpas esfarrapadas. O Sr. Santos está em reuniões importantes. Segundo dia, pânico. Giada ligou para hospitais, para a polícia, imaginando acidente, sequestro, qualquer coisa. Como o homem simplesmente desaparece assim? Terceiro dia, a verdade. Uma mensagem de um número desconhecido. Se quer saber onde seu marido está, vai no Hotel Blackwood, cobertura B. O Blackwood era famoso pela discrição. O tipo de lugar onde pessoas poderosas iam para fazer coisas que não queriam que aparecessem no jornal. Giada mostrou a mensagem para Chloe, que estava lá consolando ela desde o primeiro dia. Chloe ficou brava. Disse que era cilada, que alguém queria fazer mal para ela. Não vai, Gi. Você está grávida, precisa descansar. Eu vou lá resolver isso. E lá foi a melhor amiga, decidida a defender Giada de qualquer coisa. 2 horas se passaram. 3. 4. Chloe também sumiu no mundo. Aí que o desespero bateu de verdade. Giada não aguentou mais. Chamou um Uber e foi direto para o hotel. Chegou no lobby chique, toda de preto, grávida de 6 semanas, com o coração batendo a 1000 por hora. Não sabia o que ia fazer, o que ia falar. Só sabia que precisava de respostas. E foi aí que ela viu. As portas do elevador se abriram e saíram os dois. Hugo e Chloe. Não estavam brigando, não estavam discutindo. Estavam rindo. Chloe grudada no braço dele, jogando o cabelo ruivo para trás, e ele olhando para ela com aquele sorriso que Giada conhecia tão bem. O sorriso reservado para momentos íntimos. E então ele se abaixou e beijou ela. Não foi um beijo de amigo, gente. Foi um beijo de quem tem história, de quem tem intimidade, de quem está apaixonado. Nesse momento, o chão desapareceu debaixo dos pés da Giada. O ar sumiu dos pulmões dela. Era como se alguém tivesse arrancado o coração dela com as mãos. A traição do marido já seria devastadora. Mas a da melhor amiga, da pessoa que tinha segurado a mão dela enquanto ela chorava, que tinha dormido no sofá da casa dela nos últimos 3 dias jurando que ia ajudar ela a passar por isso. Isso não tinha nome. Giada conseguiu sair do hotel sem eles verem. Voltou para casa como um zumbi. E foi aí que começou a ver os detalhes que tinha ignorado. O suéter da Chloe esquecido na poltrona. A garrafa de vinho que ela tinha trazido, justamente da marca que o Hugo mais gostava. As conversas íntimas entre eles que ela sempre interpretou como amizade. Quanto tempo isso estava acontecendo? Meses? Anos? A raiva veio depois da dor. Uma raiva fria, calculada. Ela entrou no closet do Hugo e destruiu tudo. Ternos de grife rasgados, relógios caros no chão, garrafas de vinho caríssimas despejadas nas camisas brancas engomadas. Foi no meio dessa destruição toda que o telefone tocou. Era Ethan, irmão mais novo do Hugo. Enquanto o Hugo era o furacão, Ethan era a calmaria. Professor de literatura na USP, usava óculos, preferia livros a baladas. Sempre foi meio estranho no ninho da família Santos. Gentil demais, sensível demais para aquele mundo de dinheiro e poder. Giada, soube do que Hugo fez. Estou aqui embaixo. Posso subir? Ela quase não deixou. Estava destruída, humilhada, não queria que ninguém da família Santos visse ela daquele jeito. Mas Ita insistiu. E no fundo, ela precisava de alguém. Qualquer alguém. Quando ele entrou e viu a destruição, não falou nada sobre os ternos rasgados ou o vinho derramado. Só olhou para ela, desabada no meio da bagunça, e sentou no chão ao lado dela. Trouxe uma sopinha de um restaurante japonês que ela adorava. Um gesto simples que a fez chorar mais ainda. Porque foi aí que ela percebeu. Fazia meses que ninguém se preocupava de verdade com ela. Nem o marido, nem a melhor amiga. Ele contou para a família numa videoconferência. Ethan disse, a voz cheia de nojo. Como se fosse uma fusão empresarial. Giada e eu estamos nos separando. Vou ficar com a Chloe agora. Os advogados vão resolver o resto. Os advogados. Claro. Porque para o Hugo, até o fim do casamento era questão de negócio. Nos meses que se seguiram, foi guerra. Hugo queria um divórcio rápido e discreto. Ofereceu uma quantia ridícula. Tentou cancelar os cartões de crédito dela. Mandou seguranças para escortar ela para fora da cobertura. Enquanto isso, ele e Chloe estavam em todos os lugares. Restaurantes chiques, viagens para o Caribe, festas da elite. As revistas adoravam a história.
bilionário encontra o amor verdadeiro após casamento sem paixão. Chloe dava entrevistas falando sobre como tinha apoiado os dois amigos durante a crise e como às vezes o coração escolhe por nós. Cínica até o último fio de cabelo. Mas sabe o que salvou a Giada? O Ethan. Ele virou o porto seguro dela. Ajudou ela a encontrar advogado, a achar um apartamento pequeno mas aconchegante na Vila Madalena. Ajudou ela a montar a New Dawn Gallery, uma consultoria de arte online. Ethan ia lá toda noite depois das aulas. Levava comida, ajudava a montar móveis, ouvia ela desabafar. E aos poucos, algo foi mudando entre eles. Uma noite, ela estava particularmente frágil. A gravidez deixava ela emotiva, e o peso de tudo estava destruindo ela por dentro. Ligou para o Ethan chorando, nem sabia bem por quê. Ele chegou em 15 minutos com champanhe sem álcool e 2 copos. Obrigada, ela disse, olhando nos olhos dele. Olhos gentis, inteligentes, honestos. Tão diferentes dos olhos frios e calculistas do irmão. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele respondeu, secando uma lágrima no rosto dela. E foi aí que aconteceu. Um beijo. Não foi de paixão desenfreada. Foi de 2 corações solitários que se encontraram no meio da tempestade. Foi real, vulnerável, honesto. Quando se separaram, os dois sabiam que tinham cruzado uma linha. Ela estava grávida do ex-marido, ele era irmão do homem que tinha destruído a vida dela. Era complicado, era perigoso, era o que tinha de mais verdadeiro na vida dos dois. Eles tentaram manter distância depois disso. Voltaram para a amizade, mas a tensão estava lá. O carinho, o cuidado, a forma como ele olhava para ela, e como ela começou a olhar para ele. A gravidez avançou. A barriga cresceu. E com ela, cresceu também a determinação da Giada. Ela não ia ser mais a vítima da história. Montou a empresa dela, conseguiu os primeiros clientes, provou que era muito mais que a ex-mulher do bilionário. Ita estava sempre lá, nas consultas médicas, montando o berço, comprando fraldas. Ele nunca disse, mas estava apaixonado. Apaixonado por ela, pelo bebê que estava chegando, pela família que eles estavam construindo sem falar sobre isso. No 8º mês, Hugo reapareceu. Com advogados, papéis, exigências. Queria 50% da guarda da criança. Queria que o bebê tivesse o sobrenome Santos. Queria controlar onde a criança ia estudar, como ia ser criada. Ele nem perguntou como eu estava. Giada desabafou para Ita. Nem quis saber se o bebê estava saudável. É só mais um patrimônio para ele. Foi aí que Ethan falou algo que ficou gravado para sempre. Alguns direitos não se ganham por biologia. Se ganham estando presente, cuidando, amando. E ele não fez nada disso. A frase ecoou na cabeça dela por dias. Uma terça-feira chuvosa de março, começaram as contrações. Giada ligou para 2 números, o médico e o Ita. Em 15 minutos ele estava lá, pálido de nervosismo mas firme como uma rocha. No hospital, ele segurou a mão dela por 18 horas de trabalho de parto. Foi o parceiro que ela sempre tinha sonhado ter. Quando o bebê nasceu, um menino lindo, de cabelo escuro e pulmões potentes, Ita chorou junto com ela. Ele é perfeito, sussurrou, olhando para o bebê com uma ternura que derretia o coração. Como vai chamar ele? Perguntou. Giada pensou na exigência arrogante do Hugo de nomear a criança Hugo Santos Jr. E sorriu. Oliver. Oliver James Bell. Com o meu sobrenome de solteira. Eram 3 dias de paz total. Só eles 3, naquela bolha sagrada do hospital. Ethan dormia na poltrona, acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, trazia comida gostosa de fora. Até que no 3º dia, uma sombra apareceu na porta. Hugo, de terno impecável, acompanhado de 2 advogados sérios e da Chloe, que parecia desconfortável, tentando se esconder atrás dele. Giada, ele disse, a voz controlada mas os olhos já procurando o bebê. Vim conhecer meu filho. Ethan se levantou instantaneamente, colocando o corpo entre Hugo e a cama. A tensão no ar era palpável. Esta é uma sala privada, Ethan disse, a voz baixa mas firme. Você não é bem-vindo aqui. Hugo riu, aquele riso arrogante de sempre. Ethan, ainda bancando o herói das causas perdidas? Sai da frente. Vim ver meu filho. Você não tem filho aqui, Giada falou, a voz mais forte do que ela esperava. Você abandonou esse direito há 9 meses. O sorriso do Hugo ficou mais largo, mais cruel. Não seja dramática, Giada. Estou aqui para fazer a coisa certa. Dar o meu nome para ele. O nome Santos. Um nome que vai garantir que ele nunca precise de nada.
Ele não precisa do seu nome, Ethan disse, o maxilar tenso. Ele tem uma mãe que o ama. Isso é mais do que você pode oferecer. Hugo ficou vermelho. Essa conversa não é contigo, irmãozinho. É entre mim e ela. Virou toda a atenção para Giada. Eu sou o pai dele. Isso é fato biológico. Tenho direitos. Não, Giada disse de novo. E foi aí que a lendária paciência do Hugo explodiu. Chega de dramatização. Quero um exame de paternidade. Agora mesmo. Vamos oficializar tudo e acabar com essa palhaçada sentimental. Ele estava completamente certo de si. O teste, para ele, era só uma formalidade. Uma forma de provar juridicamente o que ele tinha certeza absoluta. E foi nesse momento que Giada viu o caminho. A saída. A vingança perfeita. Durante 9 meses ela tinha estado na defensiva, reagindo aos ataques dele. Agora não. Agora ela tinha o controle. Uma calma estranha desceu sobre ela. Olhou para Hugo com aquela serenidade que deixa qualquer um nervoso. Exame de paternidade, ela repetiu. Você tem certeza absoluta de que é isso que quer, Hugo? Claro que tenho certeza, ele disse, irritado. Vamos acabar logo com isso. Perfeito, Giada falou, a voz fria como gelo. Mas nas minhas condições. Fazemos agora, com o laboratório do hospital. Todos ficam aqui até sair o resultado. Você, a Chloe, o Ethan, seus advogados. O chefe da maternidade entrega pessoalmente. Sem jogos, Hugo. Só a verdade nua e crua. Você aguenta. Hugo acenou com arrogância. O que for preciso. A hora seguinte foi tortura pura. Um técnico de laboratório veio, coletou uma amostra do Oliver, que dormia peacefully, e uma do Hugo. Os 6 ficaram presos naquela sala pequena, o silêncio pesado como chumbo. Hugo andava de um lado para o outro, checando o relógio a cada 2 minutos. Chloe estava pálida, parecendo que ia passar mal. Ethan ao lado da Giada, sem entender o plano dela mas confiando cegamente. Finalmente, a porta se abriu. Doutora Albright, chefe da maternidade, entrou com um envelope lacrado. Mulher séria, cinquentona, que não tinha paciência para drama. Tem os resultados do teste de paternidade para a criança Oliver James Bell, ela anunciou. Hugo sorriu. Aquele sorriso de triunfo total de quem nunca perdeu uma batalha importante. E então, ele disse, impaciente. Doutora. Albright abriu o envelope, leu o documento. Olhou para Giada com uma expressão que parecia respeitosa. Surpresa? Depois voltou à máscara profissional. Com base na análise realizada, ela começou, fazendo uma pausa teatral, a probabilidade de paternidade para o suposto pai, Sr. Hugo Santos. Outra pausa. Todo mundo prendendo a respiração. É de 0%. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Chloe soltou um gemido abafado, a mão na boca. Hugo ficou parado, o sorriso congelando no rosto como um boneco de cera quebrado. O quê? Ele gaguejou. Isso é impossível. Deve ter erro. Façam de novo. O teste tem 99,99% de precisão, Sr. Santos, doutora. Albright disse, implacável. Não há erro. O senhor não é o pai desta criança. Hugo virou para Giada, o rosto contorcido de confusão virando raiva. Que tipo de truque é esse? Quem é? Quem é o pai? Giada não falou nada. Só deixou o olhar dela deslizar lentamente do rosto transtornado do Hugo para o Ethan. E Hugo, seguindo o olhar dela, entendeu tudo. Viu o irmão ali do lado da ex-mulher. Viu a cara de choque do Ethan virando compreensão. Viu os meses de apoio, a dedicação, a forma como eles se olhavam. As peças se encaixaram na mente dele como um soco no estômago. Você, Hugo sussurrou, olhando para o irmão com ódio puro. Você. Ethan olhou para Giada, para o bebê perfeito nos braços dela, para o homem que tinha sido o centro da vida dele a vida inteira. E pela primeira vez, se sentiu maior que o irmão. Sim, Hugo, Ethan disse, a voz clara e firme. Eu. Hugo desmoronou. Não fisicamente, mas psicologicamente. O homem que controlava tudo, que sempre saía por cima, que nunca tinha perdido nada importante, tinha acabado de descobrir que perdeu tudo. E para quem ele sempre considerou insignificante. Saiu daquele hospital sem dizer mais uma palavra. Os advogados correram atrás dele. Chloe ficou mais alguns segundos, olhando para Giada com uma expressão de horror e arrependimento que chegava tarde demais. E então, finalmente, Giada e Ethan ficaram sozinhos com o filho deles. Por que você nunca me contou?
Ele perguntou, a voz cheia de emoção. Porque não tinha certeza, ela respondeu. Naquela noite, contei as semanas 1000 vezes, mas tinha medo de acreditar. Tinha medo de que fosse só um sonho. Ethan se ajoelhou ao lado da cama, tocou o rostinho do Oliver com o dedo. O bebê se moveu, fez um barulhinho suave. Eu ia amar ele de qualquer jeito, ele disse. Já amava desde o momento que você me contou da gravidez. Mas isso é um milagre. A notícia do exame de paternidade explodiu como uma bomba na sociedade paulistana. A história era perfeita demais. Hugo Santos, o rei da arrogância, publicamente humilhado. O homem que abandonou a esposa grávida pela melhor amiga dela descobrindo que o filho nem era dele. Os tabloides tiveram um banquete. Rivais de negócios riram alto nos seus escritórios. O nome Santos, antes sinônimo de poder absoluto, virou piada de bar. Hugo virou um eremita. Sumiu das páginas sociais, das notícias de negócios. As ações da empresa dele despencaram não por má gestão, mas porque o mito da infalibilidade tinha sido quebrado para sempre. O relacionamento com Chloe não durou nem um mês. Construído sobre traição e mentira, desmoronou na mesma velocidade. Não houve mais viagens glamourosas, nem festas triunfantes. Só o silêncio amargo da cobertura vazia. Chloe saiu da vida deles sem nunca pedir perdão de verdade. Algumas feridas são grandes demais para cicatrizarem. Mas para Giada, a vida finalmente tomou forma. A New Dawn Gallery cresceu e se tornou referência no mercado de arte. Colecionadores confiavam no olho dela, artistas disputavam a representação. Ela não era mais a ex-mulher do bilionário. Era Giada Bell, empresária de sucesso por mérito próprio. O apartamento na Vila Madalena se transformou num lar de verdade. Cheirava café e livros antigos, a shampoo de bebê e o amaciante que o Ethan usava. Era um espaço cheio de vida, não de objetos caros. A história de amor dele se desenvolveu nos pequenos momentos do dia a dia. Na forma como ele acordava de madrugada para cuidar do Oliver para ela poder dormir mais um pouco. Na xícara de chá que ela preparava do jeito que ele gostava quando ele estava corrigindo provas até tarde. Era uma parceria forjada na crise, temperada no amor verdadeiro. Um ano depois daquela tarde no hospital, eles estavam no Ibirapuera. As folhas douradas do outono caíam como confete, e Oliver gritava de alegria no balanço. Ethan veio por trás da Giada, abraçou ela pela cintura, apoiou o queixo no ombro dela. Você pensa nisso às vezes? Ela perguntou. A cobertura, aquela vida toda, parece que foi um sonho de outra pessoa. Ethan ficou quieto por um momento, olhando a alegria pura no rosto do filho deles. Penso no homem que eu era, ele admitiu. O professor quieto sempre na beirada do drama da própria família. Nunca pensei que uma vida assim fosse possível para mim. Ele apertou o abraço. Tudo o que aconteceu, Giada. Cada momento terrível, doloroso, foi só o caminho longo e complicado que me trouxe até aqui. Para este parque. Com você e nosso filho. Me trouxe para casa. Giada se encostou no peito sólido dele, um sorriso verdadeiro se espalhando no rosto. Os fantasmas do passado tinham ido embora de vez, banidos pela luz quente e brilhante do presente. A gaiola dourada era só uma memória distante. Ali era a vida real. Ali era a liberdade. Ali era uma história de amor mais rica que qualquer fortuna. Uma família construída das cinzas, mais forte e preciosa que qualquer coisa que ela já sonhou ter. Que jornada, não é mesmo? A história da Giada prova que às vezes sua vida tem que ser completamente demolida para você descobrir do que realmente é feita. Ela perdeu um milionário, mas ganhou um universo inteiro. É um lembrete poderoso de que riqueza verdadeira não tem nada a ver com vista de cobertura ou colares de diamante. Tem a ver com lealdade, resistência, e a família que você constrói das formas mais inesperadas. A história dela é sobre justiça final, onde as pessoas que tentaram quebrar ela só conseguiram torná-la inquebrantável. Se a jornada da Giada, da dor devastadora ao amor triunfante, tocou você de alguma forma, deixe aquele like maroto aí para mostrar seu apoio. E não esquece de mandar esse vídeo para alguém que precisa ser lembrado de que recomeços sempre são possíveis, por mais impossível que pareça. Para mais histórias incríveis de sobrevivência, justiça, e as formas surpreendentes como o coração pode se curar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque te garanto que o que vem por aí vai te deixar ainda mais impressionado. Até a próxima, pessoal!